Oi gente, tudo bem? Eu sou Cidália Santana do blog Pra Quem é Mãe. Quem me acompanha lá no Instagram, aliás, se você não me segue, é @praquememãe, o mesmo nome de usuário aqui do canal. Então, pra quem me acompanha lá, sabe que volta e meia eu posto algumas indicações de livros infantis. Pra quem não sabe, eu sou professora, eu sou formada em letras, português e inglês. Atualmente eu não atuo, mas essa é a minha formação. E eu tenho uma especialização em psicopedagogia e uma especialização em revisão de texto. E toda a minha vida acadêmica é voltada para contação de história. Meu TCC na faculdade, as minhas duas especializações foram voltadas, os meus trabalhos finais de conclusão de curso das especializações foram voltados para contação de história. Eu conto história para os meus dois filhos. Eu tenho dois filhos, um casal, um de 8 e uma de 6. Acho muito legal todo esse universo de história infantil, de contação de história. Eu fiz durante algum tempo um trabalho voluntário no hospital aqui de Brasília, um hospital público, contando histórias para crianças na área de oncologia, né, que é câncer, mas depois que eu tive os meninos eu não continuei com isso. Na verdade durou 2 anos, né, eu fiz na escola e hoje eu queria retomar um trabalho voluntário, mas não nessa área, porque eu não tenho mais condições emocionais depois de ter tido os meninos para continuar com um tema assim tão pesado. Mas, enfim, eu sempre posto dicas de livros e vocês sempre me perguntam os livros, quais são os livros que eu tô lendo, os livros que eu gosto de ler. E assim, pela minha experiência com contação de história, nem todo livro passa uma mensagem legal. Eu já peguei alguns livros que eu comecei a contar a história no final não era bem essa a intenção. O livro é sempre, às vezes é muito bom, a intenção é muito boa, mas sutilmente a mensagem não é tão legal. Então por isso que eu comecei a postar indicação de livros legais que fazem a diferença. E hoje eu vim trazer um livro desses, que é um livro que eu me apaixonei, eu comprei sem indicação nem nada, mas me surpreendeu, que é esse aqui, ó, Os 7 Hábitos das Crianças Felizes, que é do Sean Cover, eu acho que é assim que se pronuncia, mas esse livro aqui, ele é sensacional. Vou aproximar aqui pra vocês para dar um print, ó. Tem foto dele lá no Instagram e eu fiz um resuminho sobre os benefícios dele, e hoje eu queria apresentar ele com mais detalhe para vocês, porque eu acho que ele é um livro com relação à inteligência emocional infantil muito, muito, muito bacana. Agora eu tenho estudado bastante essa área de inteligência emocional, de finanças para criança, e tenho me interessado muito por isso, e esse livro aqui tem me ajudado bastante. E agora eu vou abrir para vocês um capítulo ou outro e explicar o que eu mais achei de interessante, tá bom? Bom, então essa é a capa do livro, é uma capa mais ou menos dura, olha, ela não é tão firme, mas ela é boa para manusear, ela não é uma capa que rasga facilmente, né? E a primeira dica que eu queria dar para quando você for contar a história para os seus filhos sempre leia o título e o nome do autor do livro, porque é para ele saber quem é que escreve essa obra. Geralmente eu também leio para os meus o nome do ilustrador, né, que aqui no caso, ó, então sempre leio o título e o nome do título do livro, claro, né, e o nome do autor do livro. Bom, agora eu vou abrir o livro para a gente começar a destrinchar ele. O índice dele é um pouco diferente. Ele apresenta algumas histórias e cada história trata de um tema emocional, digamos assim. Tem um item específico sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro. Essa história aqui, ó, Não Tenho Nada para Fazer. O subtítulo dela que tem aqui no livro é Seja Proativo, então ele vai trabalhar a proatividade. E assim vai em cada uma das histórias. Eu achei bem legal porque dá uma visão bem ampla para os pais, né? Depois, na próxima página, tem um recado para o pai e para o professor. É porque ele não é um livro comum, né? Ele é um livro que trata sobre temas delicados que geralmente nem o pai nem a escola tratam. Então ele vai dizer, como se fosse um roteirinho para você aproveitar melhor o livro, né? E logo em seguida vem essa parte aqui explicando sobre os personagens. É uma turminha de vários personagens, todos
animais e vem explicando a característica de cada um. É ótimo porque você tem uma visão geral dos personagens. É bom ler essa parte aqui com as crianças também para ele poder conhecer as características de cada personagem. Logo em seguida já vem a primeira história, que tem uma ilustração inicial muito linda, muito bem feita, e depois o texto. Falando agora um pouco sobre o material mesmo, sobre a contação de história, sobre a história em si, o texto é muito bom, é muito simples, é uma linguagem rápida, frases curtas, o que facilita a retenção da atenção da criança. As ilustrações são ilustrações muito bem feitas, são ilustrações que acompanham o texto, isso nem sempre acontece, tá, gente? E é uma coisa muito boa. Elas são ilustrações independentes, o papel do livro é um papel muito bom, é um papel não tão duro, mas não tão mole a ponto de passar a imagem para o outro lado, você vê que desse lado você não enxerga a ilustração desse lado e o contrário também acontece. São ilustrações bem bacanas, né? Opa, pulei uma página. Então, como eu disse, é um texto fácil para ler para as crianças, é um texto que interage, é um texto que aprende, retém a atenção. E mais pra frente, aqui vem a história, né? Muito legais as ilustrações, cheias de detalhes. E pronto. Aqui é onde eu queria chegar, essa parte aqui do cantinho dos pais. Aqui é um roteiro sobre como trabalhar essa história com a criança. Pode ser para o pai ou para o professor. Mas eu acho bem legal que seja direcionado para pais, porque no mercado tem pouco material específico para os pais. Para os pais trabalharem essas histórias em casa. Existe muita coisa voltada para o professor, para a sala de aula, e não cabe muito para os pais. Eles teriam que fazer uma adaptação porque não tem a sala de aula, né? Então, aqui ele começa fazendo um breve resumo da história, da intenção do autor com essa história, o que ele quis abordar, e depois tem um bate-papo para o pai fazer com o filho. Por exemplo, aqui vem, ó, por que Samuca estava doentinho? É como se fosse, desculpa, por que Samuca estava entediado? De quem era a culpa do tédio de Samuca? Então, aqui não é um bate-papo sobre interpretação do texto. A proposta do autor aqui não é fazer com que o aluno, desculpa, gente, aluno não, é mania de professora. A proposta do texto do autor com esse bate-papo não é fazer com que a criança entenda, interprete o texto, não. É fazer com que ela reflita sobre as questões do texto. A intenção do autor com esse trechinho aqui de bate-papo é fazer com que ele reflita sobre o texto. Nesse texto específico é sobre ser proativo. Por exemplo, ele vai perguntando coisas para o pai, apresentando perguntas para o pai fazer para o filho, que levam a criança a refletir sobre proatividade. Por exemplo, eu vou virar o livro para mim só para eu ler para ficar mais fácil, tá? Mas aqui tem um trecho que é bem legal, ó. A questão é a seguinte: é essencial ensinar para a criança que elas são responsáveis pela sua própria vida, pela sua própria diversão ou pelo seu próprio tédio, pela própria felicidade ou infelicidade. Este é o hábito 1. Lembra que o livro é sobre 7 hábitos? Então, lembra que o livro é sobre 7 hábitos? Então, esse é o hábito 1. Seja proativo. Em outras palavras, tome conta de sua própria vida e pare de bancar a vítima. Entende? Então, esse roteirinho faz parte do pensar a história, né? Do mesmo jeito que tem aqui pequenos passos. Aqui são dicas que o livro traz de ações que o pai pode propor para a criança fazer para ser proativo. Ou seja, aqui ele apresenta o hábito 1, o que ele quer com o hábito 1, qual é o hábito 1. No bate-papo, o que a criança pode pensar, né? São algumas perguntas que norteiam a refletir sobre o texto, sobre o fato do hábito 1, né? Sobre o hábito 1, que é ser proativo. E aqui perguntas, pequenos passos, sobre o que a criança pode fazer para se tornar um proativo. Por exemplo, vou virar o livro aqui de novo. Pequenos passos. 1. Da próxima vez que você se sentir entediado, faça algo legal para alguém, assim como o Samuca fez para Alice, que são os personagens do livro. 2. Tente fazer algo hoje
que sempre deixou de fazer por medo. Faça um novo amigo, levantar a mão na classe para responder uma pergunta ou limpar a privada. Então, são pequenas ações que levam a criança a ser proativo, ensinando ela a ser proativa. Então, esse roteiro aqui é muito legal para os pais. Depois ele começa uma outra história aqui, né? E assim vão com todas as histórias. Então, por isso que eu recomendo muito, muito, muito fortemente esse livro. Ele é muito legal. Então, essa parte final aqui, eu acho que ela é essencial para os pais poderem trabalhar a história e a inteligência emocional, que é o que eu digo sempre, com o seu filho. Então é isso, gente. Hoje, essa é a minha indicação de hoje, mais uma vez. E eu vou tentar fazer mais vídeos como esse, tentando explicar um pouco melhor os livros, mostrar um pouco mais os livros que eu indico lá no Instagram, porque muita gente tem me perguntado por que o livro é bom, como que eu sei que um livro é bom, por que ler para as crianças. Eu vou tentar trazer mais essa bagagem que eu tenho teórica sobre a contação de histórias e por que é bom, como selecionar um livro e apresentar os livros aqui. Eu posso até pensar em fazer uma série sobre contação de história, olha que legal, adorei a minha própria ideia. E se vocês tiverem indicação de livros para me dar, eu adoro receber, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um direct. Mais uma vez o Instagram é @praquememãe. Lá eu posto outras coisas também, eu ainda tô começando com o Instagram, ainda tô começando com os stories, ainda tenho um pouquinho de vergonha, sou um pouco tímida, mas eu vou conseguir, tá no meu planejamento. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.